Exato, Felipe. Selic, né, desde então da última reunião, na semana passada, né, ficou ali muito claro os próximos cortes em meio ponto percentual, chegando ali então o Selic a 11,75. No Boletim Focus vem confirmando, né, ali, e justamente muitas casas acabaram até fazendo algumas revisões desde, né, o último comunicado, então, onde ficou mais claro que não teremos cortes mais aprofundados ali na taxa de juros, como o mercado anteriormente pedia, né, um corte ali de 0,75. Algumas casas acabaram ali, que já estavam com projeções de 11,5, acabou fazendo essa revisão para 11,75. O Boletim Focus vem ali, né, trazendo justamente essa mesma visão, a estabilidade, inclusive, ali nas projeções do IPCA e PIB, trazendo essa possibilidade, essa evolução, né, de 2,89 para 2,95, enquanto as projeções de 2024 acabaram ficando ali mantidas, então, em 1,5 ponto percentual para o PIB. Inclusive, né, um ponto aí importante para toda essa discussão sobre o crescimento, né, as medidas ali de crescimento para a economia brasileira. Daqui a pouco, inclusive, vamos falar até mais sobre o próprio ministro Fernando Haddad, que tem aí, está participando de um encontro hoje, tem falado muito de um trabalho, inclusive, ali para alguns setores, para tentar fomentar justamente alguns setores privados do país. Eu queria até trazer aqui uma outra notícia sobre isso, porque o próprio Ministério da Fazenda já está lá elaborando aí até um pacote de 17 medidas de micro-reformas, sendo aqui mais da metade delas não depende, então, do aval do Congresso e que pode ser implementada diretamente pelo Executivo. E essa implementação direta, ela se daria por meio de portarias ministeriais ou resoluções do Conselho Monetário Nacional. Essas medidas, elas abrangem áreas como crédito, seguro, previdência e também tributação e mercado de capitais. O governo tenta buscar ali simplificar políticas de investimentos, de fundos de pensão e seguradoras para incentivar o aporte de recursos em projetos de infraestrutura. O objetivo é, então, impulsionar o crescimento econômico e elevar a produtividade, contribuindo, então, para a recuperação do país. Pois é, Paula, é interessante essa movimentação de micro-reformas, né? Aquelas que, de repente, elas são feitas pelo próprio Poder Executivo, sem precisar passar pelo Poder Legislativo, sem precisar de uma tramitação muito extensa no Congresso Nacional, porque elas acabam simplificando, né, muitas atividades, simplificando a forma de fazer negócio, melhorando a produtividade. Inclusive, esse foi um dos pontos muito importantes que foram destacados e tiveram avaliação super positiva no governo anterior, quando a pasta que se chamava Ministério da Economia, liderada pelo ex-ministro Paulo Guedes, começou a implementar uma série dessas micro-reformas. Reformas específicas, né, para algumas coisas, alguns tipos de simplificação de venda de alguns ativos, de melhora de ambiente econômico, de até simplificação, né, de formas de fazer negócio, algumas simplificações até tributárias ali, e isso acabou mexendo bastante, né, e impulsionando até mesmo o crescimento econômico, e esse foi um dos pontos muito importantes que foram destacados no governo anterior, né? O que o Ministério da Economia colocou para rodar muitas reformas menores, porque a gente tem falado bastante, né, das grandes reformas, né, os grandes temas, reforma tributária, reforma administrativa, anteriormente, reforma previdenciária, reforma trabalhista, enfim, esses pontos mais macro, eles são muito importantes e determinantes para o caminho da economia brasileira. Agora, tem as reformas menores, né, que simplificam um setor, que simplificam um ponto específico, que essas reformas elas acabam trazendo muito mais produtividade para determinados aspectos, e isso acaba trazendo uma melhora significativa e no conjunto da obra, né, acaba melhorando bastante o cenário aqui para o Brasil. E isso acaba sendo bastante interessante, e a gente até comentava, né, ao longo desse ano, a gente comentou bastante com os nossos convidados sobre essa possibilidade do governo implementar essas micro-reformas e a possibilidade disso trazer uma melhora no ambiente aqui para o Brasil. Muitos economistas com quem a gente conversou falaram que são muito importantes essas reformas, que elas são muito interessantes e que isso traria um melhor cenário aqui para o Brasil.